Salmo 90, oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Palavra do Senhor. Vocês conseguiram, gente, projetar? Ah, tá certo. Então, hoje, dando continuidade ao nosso estudo, eu acho que esse pode passar, porque está do dia 11. Esse é o último, foi o Salmo 80. Não, eu mandei um hoje à tarde, que é do Salmo 90. Esse é do Salmo 80, que até a gente lê agora, né, com o reverendo Salmo. Salmo 80 que está no meio do saltério. Você abre o rolo do Salmo, está o Salmo 80 bem no meio. E agora nós vamos ler o Salmo, e a gente vai agora estudar o Salmo 90, que é o primeiro Salmo do 4º livro dos Salmos. Vocês viram na Bíblia de vocês, está escrito o livro 4, vendo? Salmo 90, 106. O saltério, assim como o Pentateuco, sempre chegou a nós como um livro só, um rolo. Nunca foi encontrado arqueologicamente um livro que só tivesse o Gênesis, sempre no rolo da Torá. Semelhantemente, o Salmo sempre num rolo só. E assim como a Torá é dividida em 5 livros, o livro dos Salmos também, em 5 livros. Eles têm uma pequena correspondência, como nós já vimos no primeiro estudo dos Salmos, lá em julho. Isso, é esse mesmo, que é hoje, o Salmo 90. Pode passar? Pode pular, esse é o título, Refúgio do seu povo, pode pular, está aqui. Vocês estão vendo, ó? O Pentateuco na Torá vai de Gênesis a Levítico, sobe. Levítico 16, no meio, você tem lá o Yom Kippur, que vai ser por esses dias, que é o dia da expiação. É o dia que o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos e expia o pecado de todo o povo. É por isso que a primeira metade de Levítico é sangue, sacrifício. Pecado oculto tem um sacrifício para isso. Pecado nacional tem um sacrifício para isso. Pecado intencional também. Está tudo bem, você quer agradar a Deus, quer agradecer a Deus, tem o sacrifício também, as ofertas pacíficas para isso. Depois desse dia da expiação, você sai do santuário e vai viver a vida de santidade. É por isso que a outra metade de Levítico são as leis de santidade. Então, quando você começa lá na criação, a formação de uma família, formação do povo, libertação no Êxodo, a formação, construção do tabernáculo, chega em Levítico, o tabernáculo está pronto, a primeira metade é sacrifício, a outra metade, aí você chega ao ponto máximo, expiação total do povo. Aí depois você vai e sai para ver uma vida de santidade, vai continuar as peregrinações, muitos pecados inúmeros que acontecem são iguais no Êxodo, reclama da falta d'água, lá tem também, tem um antagonista também, se lá no Êxodo tem faraó, em Números tem Balaão. Aí você chega a Deuteronômio e aí está pronto para viver a nova vida em Canaã. Os Salmos é mais ou menos isso como um espelho, mas o contrário. Porque você começa no Salmo 1, que o ímpio se dá bem, aliás, o justo se dá bem e o ímpio se dá mal. Você chega na metade do saltério e vê que a vida é um pouco mais complicada. Não é verdade? Você bota um zoom, embora essas verdades gerais continuem, chega na metade do saltério, está um salmo como o de Asaf, que nós vimos, Senhor, foi em vão
que mantive puro o meu caminho? Eu estou doente, pobre, humilhado, oprimido, afligido, e o ímpio está ali, ó. Não aconteceu nada com ele. É isso mesmo? É isso mesmo? Mas o livro 3, que também é escrito por levitas, assim como Levítico, né? Moisés era o levita, mas escrito justamente para o sacerdócio levítico. O livro que é o menorzinho do livro dos Salmos, assim como o Levítico é o menor livro do livro do Pentateuco. Lá ele bate no fundo e aí ele sai. Ele sai do fundo do poço. E aqui a gente começa a ver no Salmo 90 essa saída do fundo do poço. Não parece tanto, porque aqui Moisés está dizendo que a vida é um enfado, que tudo difícil, mas lembrem-se que também no livro dos Salmos, aquela coluna do meio, Davi, Saul, monarquia, últimas décadas antes da destruição, tal, tem também mais ou menos como se fosse o fluxo da história do povo. Então aqui é como se no livro 3, aquela maior da desgraça, o fundo do poço, a depressão, fosse as últimas décadas de conflito, as últimas décadas em que Israel cai diante de Assíria, Judá cai diante de Babilônia. E aqui vocês vão se lembrar do livro do profeta Jeremias, que iam dizer, não, nunca que vai cair. O templo está de pé. Deus não vai deixar que a cidade dele seja destruída. Lembrem-se dos assírios no tempo do rei Ezequias. Eles vieram, até cercaram, infligiram grande dano, destruíram o restante do reino, mas não conquistaram. Nunca que eles vão entrar aqui e conquistar. Onde estava o refúgio do povo? No sistema religioso. Aí o templo cai. Antes de cair, Daniel é levado, depois o templo cai, e aí tem o restante do pessoal, a gente está vendo isso na escola dominical. E aí, né, nesse tempo de crise, você não precisa de novas revelações. Você precisa do resgate de antigas verdades. E é assim que esse livro 4 começa. O salmo mais antigo da Bíblia, que é de Moisés, e como é que ele começa? Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Não era o sistema sacrificial no templo, não era o sacerdócio levítico, não eram os exércitos do reino de Judá, não eram as muralhas de Ezequias, ou o sistema de encanamento, de trazer água para dentro da cidade, não eram as fortificações. Tu tens sido o nosso refúgio. Esse é o tom que abre o livro 4 dos Salmos. É aqui que você começa a sair do fundo do poço. Mas isso aqui não é o inédito ainda, porque é o primeiro passo. Olhem no final do capítulo 89, último versículo, o do livro 3, que é o livro depressivo. O que é que tem? Tem uma doxologia. Bendito seja o Senhor para sempre, amém, amém. Em todo o percurso da história do livro dos Salmos, em todo o percurso da história do povo, em todo o percurso da nossa vida, nossa caminhada cristã, há espaço para ação de graças, para a doxologia. E uma hora a gente chega ao fundo do poço e não tem mais caminho nenhum para ir, senão para cima. Deixa de cair. E esse é o Salmo 90. Pode passar o slide, por favor? É por isso que não tem composição humana nenhuma que se supere artisticamente em questão de oração e devoção ao livro dos Salmos. É por isso que o livro dos Salmos foi central na reforma protestante. O que diferenciou a reforma calvinista especificamente, da reforma luterana, da anglicana, foi justamente o resgate dos Salmos, não apenas lidos, mas cantados. João Calvino, na sua introdução ao comentário do livro dos Salmos que ele fez, chama o saltério de anatomia de todas as partes da alma. Você tá, igual o sacrifício levítico. Você está feliz? Tem um salmo para isso. Você está deprimido? Tem um salmo para isso. Você foi traído? Alguém com quem você confiava muito apunhalou as suas costas? Tem um salmo para isso também. Então, você tem nesses 150 salmos, você tem aí um panorama da jornada espiritual do crente. Tem um salmo adequado para cada uma delas. E aqui nós estamos justamente no salmo em que as coisas estão difíceis ainda, estamos no exílio, é o livro 4, que Jerusalém caiu, mas não desesperançados. Tu tens sido o nosso refúgio. Esse tu aqui no versículo é enfático, ele é separado. Tu tens sido o nosso refúgio.
E ele vai e continua Moisés. Antes que os montes nascessem, se formassem a terra, ou seja, as estruturas geológicas mais antigas da existência, mesmo quando elas ainda não existiam, Deus já estava lá. Deus não é pego de surpresa. No capítulo 2 da nossa confissão de fé, nós falamos sobre os atributos de Deus, tudo está patente diante dele, Deus não aprende nada porque tudo está patente diante dele. Aí vem outro tu enfático. Tu és Deus. É uma coisa boa de se lembrar quando está no exílio. Ou no caso aqui de Moisés, eu acho que ele escreveu isso daqui no deserto. Ele menciona 70, 80 anos, eu fico imaginando o seguinte: o sujeito criado como príncipe do Egito durante 40 anos, poliglota, militar. Até hoje, príncipes das casas reais têm treinamento militar, tipo o príncipe Harry pilota helicópteros, coisa do tipo. Futuro brilhante pela frente. Aí ele descobre isso, ele se reconecta com suas raízes hebreias, vai e mata um egípcio. Ou seja, ele jogou fora a oportunidade que ele tinha de libertar o povo dele, agora ele tem que fugir. Aí ele atravessa o deserto, militar que é, comandante, força especial, atravessa o deserto, sobrevive, chega do outro lado e salva umas pastoras de rebanho. Aí conhece a esposa dele, Zípora, passa mais 40 anos lá. Uma segunda vida. Agora no deserto. Será que joguei tudo fora? Joguei as oportunidades de fazer o bem pelo meu povo fora? Eu fico imaginando justamente nesse... Tem gente que vai dizer que ele escreve isso já na peregrinação rumo a Canaã. Eu acho que faz mais sentido ele estar compondo esse tipo de coisa pouco antes do episódio da sarça ardente. É tudo enfado. 70 anos, se você tiver vigor, 80 anos, mas tudo enfado. E aí quando acha que o tempo para ele já está chegando ao fim, tem aqui um Deus que não está sujeito ao tempo, que é eterno, é o Criador do tempo, que vai e o chama, peraí que tem mais 40 anos aqui para você fazer coisa. Não vai ser fácil, vai ser bem doloroso, mas vai ser útil. E aí, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Oi? Pois é. Quando a gente, então, quem está com 80 e achando que está no fim, quem sabe, né? É, exatamente. É por isso que eu penso que isso aqui foi um episódio antes da sarça ardente. Ele não já sabia que estava no fim. Tem o Roberto Marinho, fundou a Rede Globo com 60 anos, né? 65, um negócio assim. Então... tinha 85 quando foi lá expulsar os descendentes dos gigantes lá na... Ainda tem força, não, ainda dá, vou morrer dando tiro. Então então, você vê. E aí, ele está, então, nessa primeira parte, né, que são os versículos 1 a 6, que tem essa grandeza imarcessível de Deus, ou seja, que não apodrece, que não envelhece, que jamais perde o vigor. Ele vai, Moisés, aqui no versículo 3, ele utiliza uma imagem que está lá em Gênesis. Reduz o homem ao pó. O homem não vai voltar ao pó, não é isso? Né? Tu és pó, o pó voltará. Ele vai e utiliza essa imagem. Tu, Senhor, reduz o homem ao pó. E diz, tornai-vos os homens. Ou seja, o que para nós é grande coisa, para ele não é. Nós temos um pouco dessa perspectiva quando vemos crianças ou jovens pensando de modo muito desesperado sobre alguma situação que nós já passamos quando éramos da idade deles, e a gente depois viu que não era tão grande coisa. A menina que não gosta de mim, eu tirei nota baixa na prova. Não é o fim do mundo, mas naquela situação parece. Né? Aqui, na nossa situação agora, parece estar no fim do mundo, mas o nosso Deus, esse é o que tem sido refúgio de geração em geração. É o Deus que não está sujeito à corrupção do tempo. Então ele fala, você vai voltar ao pó, você torna, e eu continuo aqui. E é por isso, né, que o Moisés, que quando ele termina o livro 4, termina também com a doxologia. A doxologia de que Deus é grande, né, ou seja, com o início que está aqui, estamos louvando a Deus, vai concluir com essa doxologia lá no Salmo 106, abram lá. Salmo 106, versículo 48. Essa é a única doxologia que me vem agora à cabeça que tem essa questão do tempo. Eternidade, eternidade. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga, amém, amém.
O tempo parece ser nosso inimigo, mas não é inimigo de Deus. O tempo está sob as rédeas dele. E aí, Moisés continua falando sobre justamente como o tempo não é algo que aflige Deus como nos aflige. 1000 anos aos teus olhos como o dia de ontem. Ou seja, a gente às vezes pisca, rapaz, já estamos em outubro, não, estamos quase em outubro já, estamos já em setembro. E nós que temos nem 100 anos de vida. O que são 1000 anos para alguém que é eterno? Então, 1000 anos é como o dia de ontem, que se for como uma vigília da noite. Vigília da noite que para nós é pesado. Você tira plantão, né? Quem mais foi militar aqui? Eu tirava plantão, eu detestava tirar o plantão das 2 às 4. Parecia que não passava o tempo, era doloroso ficar de plantão. Ainda mais que eu tirava plantão em 2006, na época que o PCC estava fazendo as coisas lá, era horrível. Era horrível. Vigília da noite passa assim, né? Acabou, puxa, passou, acabou. Aquilo que a gente está agora no olho do furacão, tendo medo, temendo, para Deus é como um estalar de dedos, um piscar de olhos, está sob o esteio dele. Ele fala que tu os arrastas na torrente, são como um sono, ou seja, às vezes, também tradução possível, como um suspiro, como um breve pensamento, como um sono, como uma relva que na madrugada floresceu e à tarde já está murcha e seca. Isso é o homem diante de Deus. Então, quando nós estamos diante de um problema e nós pensamos, eu acho que Deus me trouxe até aqui, mas daqui em diante Ele não consegue mais me conduzir. Isso beira uma blasfêmia. Beira uma blasfêmia. Porque nós somos esse pó que diante do Criador do tempo estamos achando que Ele nos trouxe a um momento em que a situação é tão difícil que supera as suas capacidades. E é aí que a gente para de orar. Quando nós paramos de orar é porque a gente acha que a oração não funciona mais. Mas não, olha, se a oração funcionasse, para essa situação eu orava, mas não funciona, porque isso aqui é difícil demais para Deus. É isso que nós estamos dizendo quando nós não temos mais a vida de oração. Essa é a reflexão de Moisés nesse primeiro estrofe, densa, não é? Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. O que é o homem? Então, o tempo pode assustar o homem, mas ele não assusta Deus. Vamos passar para o próximo estrofe, que é do juízo inescapável. Versículo 7, Moisés começa a dizer que nós somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Eu imagino Moisés uns 40 anos no deserto, pensando, meu povo está lá padecendo na escravidão. E eu podia ter feito a diferença, não fiz. Joguei fora porque eu fui impetuoso demais e matei um egípcio. Matei alguém que estava cumprindo ordens. Isso não é o tipo de coisa que você esquece. É o tipo de coisa que lhe atormenta nos sonhos. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Eu não sei se lá em Midian eles sabiam que Moisés era assassino, que Moisés era fugitivo. Moisés certamente era um príncipe, né? Tem um príncipe aqui no meio do deserto. Certamente tem uma coisa diferente nesse cara, mas não sei se eles sabiam os detalhes. E essas coisas, quando nós vamos ocultando o nosso coração, elas vão pesando. E nós sabemos, Moisés sabe que Deus está olhando. Ele até os 6 anos ele esteve com os pais, ele aprendeu da cultura do seu povo, aprendeu da religião dos hebreus. Ele aprendeu também nos estudos que ele teve lá como príncipe. Eu duvido muito que você, como o príncipe do Egito, você não vai aprender sobre o povo que lhe serve, até para poder fazer uma dominação melhor. Então, aqui ele se sente debaixo do olhar de Deus, um olhar de juízo. Somos consumidos pela tua ira. Diante de ti estão as nossas iniquidades, sob a luz do teu rosto, nossos pecados ocultos. Imagine-se, então, um judeu no exílio. Vamos dizer que você foi exilado junto com Ezequiel. Foi lá. Você não vai mais voltar para a sua terra. Poucos foram os que foram exilados e depois voltaram. Ageu e Zacarias falam de alguns que viram a glória do primeiro templo e choravam de tristeza porque o segundo templo, coitado, era só uma barraquinha, em comparação ao que era o templo de Salomão. Então, você está no exílio e a culpa agora de gerações e gerações de idolatria recaiu justamente sobre a sua.
Somos consumidos pela tua ira e teu furor conturbados. Sob a luz do teu rosto, nossos pecados ocultos. Nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento, um suspiro. Se na primeira estrofe nós tínhamos um Deus que é grande e majestoso, não é assustado pelo tempo, aqui tem um temor de que esse Deus que é grande e majestoso e que não teme o tempo, está usando o tempo justamente para castigar a humanidade. O que está implícito aqui? Que a brevidade da vida humana é uma punição divina. Nós não fomos feitos para morrer. Tem uma coisa que entrou no mundo e que aí sim trouxe a mortalidade, que é justamente o pecado. Esse temor que Moisés tem, essa dor que é tão relacionável, você pode tanto se identificar com ela, que quando organizaram o saltério, puseram esse aqui justamente para abrir o livro 4. Um canto que comunica bem as dores do povo no exílio. Eles estão aqui. A nossa vida é curta, dolorida, não é porque Deus é mau, é porque estamos sendo punidos. Esse aqui é o juízo inescapável. Ninguém vai escapar da morte. Exceto se Jesus voltar antes. Mas aí nós temos o corpo transformado assim como os que já morreram. Mas a morte ela é certa por causa do pecado. E aqui ele está completamente preocupado. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor a 80. E neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Tudo passa rapidamente e nós voamos. Um dia desse, parecia que a minha mais velha tinha nascido. Hoje em dia, pisquei e já tem 10 anos. Imagino que vocês são mais velhos, podem se identificar com isso. Um dia desse, esse menino você segurava no colo, né? Trocava as fraldas. Canseira e enfado. Isso aqui parece Salomão escrevendo Eclesiastes. Que é melhor um cachorro vivo do que o leão morto. Eclesiastes é um livro escrito por um homem que está completamente vexado pela morte. E está aqui Moisés também ecoando esse mesmo tipo de sentimento. Aí ele vai e se pergunta, quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ele sabe que é um justo juiz. Ou humanidade que fez o que não deveria. Quem conhece o poder da tua ira? Ele era superior à nossa capacidade de compreensão. Deus não é irracional, ele é supra-racional. E aí vem um versículo que é o versículo que eu leio lá em casa sempre que alguém completa aniversário. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Se o tempo é curto, se todo mundo vai morrer, se nós temos já uma porção dada para nós aqui nesta existência, não é coisa de gente sábia desperdiçar esse tempo com coisas que não são do agrado de Deus. A imagem que eu pus ali, não sei se vocês reconhecem, talvez as crianças reconheçam. É o Capitão Gancho e o Crocodilo. Vocês lembram do Peter Pan? Que não queria crescer? Ele tinha medo do tempo? Ele não quer crescer porque ele tem medo do tempo. O único adulto que tem na Terra do Nunca é o Capitão Gancho. Vocês sabem o que ele tem um gancho na mão? Que o crocodilo comeu. E o que tinha nessa mão? Relógio. Como é que você sabe que o crocodilo está chegando? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. O tempo vai arrancar um pedaço seu. Porque você é ser humano. Não, o que Moisés está dizendo aqui? 70 anos, talvez 80, e a maior parte é câncer e enfado. Pode falar. Não quer dizer que vocês vão passar os 80, não, mas quer dizer que, no geral, as maiores expectativas de vida hoje, nos países são, Suíça dá uns 85. Né? Ele passou, não, tem gente que tem 120 anos, mas ele está escrevendo para o ser humano. Exato, não é? Mesmo porque naquela época a expectativa de vida não era tão alta como é hoje, não era todo mundo que vivia até essa época. É por isso que eu acredito que ele está escrevendo isso aqui no deserto, antes da ocasião
antes da ocasião da sarça ardente. Tem outros que vão dizer que ele escreveu isso aqui no deserto, conduzindo o povo. Conduzindo o povo, né? Por causa dos muitos pecados, por causa dos problemas, dos embates, os amalequitas e atacam, eles tentam entrar em Canaã, não dá certo, os 12 espias, só tem dois que confiam. Eu acredito que isso aqui faz mais sentido com o psicológico de um homem aos 80 anos que está completamente pensativo acerca da vida. Se ele tivesse isso perto da morte dele, poderia dizer que chega aos 120, mas ainda diria que é enfado e canseira, porque os 40 últimos anos foram os piores dele. Né? Os 40 últimos anos lá, foi com o povo no deserto. Não foi fácil. Não foi fácil ser pastor lá do povo. Que bom que vocês são um rebanho mais fácil, né, gente? Vocês nunca quiseram matar o reverendo Célio, matar a mim, né? Coisa que o povo quis lá em Números 16, né? Quiseram matar, Arão e Moisés tiveram que ser. Se alguém quis, não falou, né? Verdade? Mas é uma questão de perspectiva também, né? Essa questão da idade, perspectiva, que nem o Moisés estava numa perspectiva de para ele já reformado, né? E se nós pensarmos até não muito tempo atrás, uma pessoa chegava nos 30 anos, ela já estava sendo avô já. Hoje em dia, a pessoa chega nos 30 anos, está na adolescência ainda. Tipo assim, né? Eu continuo achando que é canseiro e enfado. Se hoje eu fosse começar uma carreira nova, eu ia ser psicólogo. Todo mundo doente mental. Eu ia ganhar muito dinheiro com isso. Tipo, Antigamente, os jovens é, casavam com 15 anos, a pessoa está casando. hoje ninguém tem que caçar para sobrevivência, mas está todo mundo depressivo, deprimido, tem um fardo mental, fardo emocional, burnout. A gente pode até falar que a canseiro e o enfado mudou o seu modo de externalizar, mas a sua raiz interna, eu acho que não. Que eu acho que é a insatisfação. Não tem mais que... Dificilmente alguém trabalha na roça. O Brasil é 81% urbano. E dos 19% rurais que tem, eles habitam a zona rural, mas não necessariamente vivem do campo. Trabalhar na roça é um negócio muito duro. Então, nós temos outro tipo de canseiro e enfado, mas continua, mas a semente dela, eu diria que ainda é a mesma, que é da insatisfação. Aqui é Moisés homem insatisfeito por como as coisas se desenrolaram. E assim, se alguém chega, não precisa nem chegar aos 70, 80 anos, mas se alguém chega à idade adulta sem nenhum arrependimento, ou é uma pessoa que não fez nada, ou é uma pessoa inconsequente. Porque eu consigo pensar em várias coisas que poderia ter feito melhor. Palavras poderiam ter sido mais benditas. Ações poderiam ter sido menos impulsivas. Por isso que é a anatomia da alma. Isso aqui não é uma previsão de que aos 80 anos todo mundo morre. Isso aqui está dizendo que no ciclo de vida humano, tem os que vivem um pouco mais, outros menos, mas a maior parte é canseiro e enfado. Criar filho, para mim, é uma coisa que é pesada. A gente ensina, eu fico imaginando Deus, né, com raiva da gente, porque ensina e não aprende. Então, se eu que não sou perfeito, fico me indigno com o negócio, imagina ele que é perfeito. Canseiro e enfado, ele vai e diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. Esse aqui é o versículo do dia de aniversário lá em casa. Dia de aniversário lá em casa é lembrar que um dia todo mundo vai morrer. É um dia que todo mundo vai morrer. Se a morte não está na sua perspectiva, você não vive bem. Você usa mal o seu tempo, joga fora. Joga fora, desperdiça. Aí chega na metade da vida e poderia ter vivido o seu potencial muito, muito, muito além, mas escolheu enterrar o talento que Deus deu. Ensina-nos a contar nossos dias para que alcancemos o coração sábio. Mas cuidado, quando você ora por ser útil, Deus pode responder a oração. Aí imagina, aí chama Moisés, agora você vai para lá, você vai libertar o povo, você vai passar 40 anos, o pessoal esculhambando você. 40 anos reclamando, 40 anos no deserto. Você é velho, doido para aposentar e vai ter lá que ficar com as mãos para cima para poder derrotar os amalequitas. Né? Vai ter que rodear lá Edom porque não vão deixar você entrar. Vai ter que conquistar Og e... Qual é o nome do outro cara lá? Og e Magog, porque eles estão lá em Gileade. Vai ter que escrever o Deuteronômio todinho, porque aquela geração vai cometer os mesmos erros dos pais. Você ensinou 40 anos a ter que fazer outro discurso antes de entrar, porque eles vão entrar lá e em 2 gerações vão ter esquecido tudo. Não é isso que a gente vê em Josué? Josué chama todo mundo, gente, conquistamos, Josué 24. Joguem fora esses deuses, ou seja, já tinha deuses no meio do povo.
Escolha hoje quem vocês vão servir, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Não é canseiro e enfado, parece que está falando para... Aí você entra no livro de Juízes. O livro de Juízes é uma espiral para baixo. Cada juiz que vem é menos santo que o anterior. Porque também o povo está ficando cada vez pior. Lá no meio vem Sansão. Um cara muito forte, mas mulherengo. Né? Ou seja, não tem mais o Josué, né? Os juízes vão caindo em qualidade, aí o nível da idolatria vão caindo. Esse é ensinar a contar os dias, relembrar, porque se você deixar na entropia, deixar o Deus dará, vai ser uma espiral para baixo. E está ali o Capitão Gancho com o crocodilo, olhando para ele, doido para comer o resto dele. O tempo, ele passa para nos lembrar da nossa fraqueza, para nos lembrar que nós estamos debaixo de um juízo, que é o pecado, que é a mortalidade. No entanto, Deus pode nos salvar dessa mortalidade, nos dando uma vida que é uma vida melhor do que essa que tem aqui, que é a vida que nos aguarda lá. E então, diante da grandeza de Deus e do juízo dele, quem pode escapar? Aí entra na última estrofe, versículo 13 a 17, pode passar o slide. O refúgio inabalável. Eu vi por esses dias um vídeo do pessoal, um farol no meio do mar, no meio do oceano, eles entrando no farol com um helicóptero, algo extremamente arriscado, e no meio da tempestade. Ele entrava no farol, podia bater onde que fosse, ele estava lá tranquilo, já dentro. Aqui que entra o refúgio na palavra de Deus, versículos 13 a 17. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Então, Moisés sabe bem que o único refúgio possível é o Senhor. Como é que essa mensagem ecoaria para o povo no exílio? Não é mais muralha, não é mais o templo, não é mais o sistema sacrificial, não são os exércitos de Judá. Apenas o Senhor pode nos manter. E, de fato, essa é a visão de Ezequiel em Ezequiel 10. O que Ezequiel vê? Ezequiel diz, Senhor, não é possível que Jerusalém esteja tão ruim. Isso antes do templo cair. Já tinha ido uma rapaziada lá de exilado, e Nabucodonosor tinha feito o seguinte, olha, se eu tiver que voltar aqui de novo, olha, o rei, você está aí conspirando, tal, se eu tiver que voltar aqui de novo, eu vou destruir tudo, hein? Eu vou levar já um pessoal aqui. Aí levou. Aí, depois ele conspira, tal, e a Babilônia vai lá e destrói tudo. Nesse meio tempo, está Ezequiel, 10º capítulo de Ezequiel. Ele tem lá as visões, e dizendo, Jerusalém vai cair. E o povo no exílio também não acreditando que ia cair. Vai cair sim. E aí ele vai ter uma visão, que é o quê? Ele diz, rapaz, não é possível que seja tudo tão ruim lá em Jerusalém. Deus diz, tá sim, vou te mostrar, Ezequiel. Aí leva Ezequiel lá para o templo. Ele está vendo que dentro do templo, que é onde o povo coloca a esperança de que a cidade não vai cair, os sacerdotes estão idolatrando postes, ídolos e outros deuses. Aí Deus fala, tá vendo, Ezequiel? Vou destruir sim. Aí o que ele vê? A glória do Senhor sai do templo e parte para o Oriente, parte para a Babilônia. Agora o templo, a casa está vazia, aí depois chega Nabucodonosor e destrói tudo. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Não temos mais recurso nenhum. Não temos mais nenhum recurso. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Veja só, esse volta no 13 e esse júbilo no 14 é a mesma linguagem que tem no Salmo 126. Que foi um sermão que eu preguei aqui na igreja antes de eu vir para cá como pastor. Você tem o povo que sai do exílio, estamos como quem sonha, e depois tem as dificuldades presentes da reconstrução de Jerusalém. Volta-te, Senhor, para podermos cantar de júbilo. Ou seja, em todo momento você vê Deus agindo, mas isso não significa um caminho indolor. Se você chegou aqui até o ponto do 13 e do 14 e está suplicando ao Senhor, quer dizer que o juízo não lhe consumiu. Em sua misericórdia, Deus não usou o juízo para consumir o povo. E ele está escutando. Sacia-nos de manhã, na primeira luz, ó Deus, já vem aqui e nos ajuda, com a benignidade. O ser bom de Deus, o Tov de Deus, é um atributo dele. É como ele sustenta a existência. Quando ele cria, o que é que ele fala? Ouvi tarde de manhã, tal dia. Né? Isso vem depois do quê? Viu Deus que era bom. Bom não é porque era bacaninha, legal, bonito mesmo essa existência. Bom, a bondade de Deus, como ele sustenta a criação. Quando ele fala louvar a Deus porque ele é bom, não é porque ele é gente boa, não é porque é legal bater papo, é porque a bondade dele
ele emana o bem para aqueles que o amam. E aqui que ele está dizendo, essa benignidade é que nós precisamos toda manhã, para poder ter júbilo, mesmo no deserto, mesmo no exílio. Aí ele vai e pede, alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Vamos lá, se Moisés já estivesse aqui quase seus 80 anos, ou se já estivesse no deserto, já com mais de 80 anos, quando ele fala uma coisa dessa, ele está apontando para o horizonte temporal que vai além da expectativa de vida humana. Por quê? Se dos 70 a 80 anos quase tudo foi enfado, e ele está pedindo alegria por tantos dias quanto, ele está pedindo mais tantos anos de alegria. Onde que ele vai encontrar isso? Não é nesta vida, é numa outra. É numa outra. Então, implícito aqui está a perspectiva de eternidade. Eternidade. E aí, no versículo 16, ele fala que aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. No sofrimento dos servos do Senhor, Deus ainda assim está agindo. Ele quer que essas obras apareçam. Ele sabe que o sofrimento não é vão. Ele não sabe o que vai acontecer. É por isso que eu gosto de pensar aqui, Moisés compondo isso, não muito antes de ele ter o encontro na sarça ardente. Apresenta, Senhor, as tuas obras. Então tá certo, você vai ver uma baita de uma obra. Uma cabra só vai se perder, você vai ver uma sarça queimar, mas não se consumir, e você receber uma comissão divina. Cuidado com o que vocês oram, porque se Deus responder, às vezes pode ser do modo que nos tira da zona de conforto. Aqui, então, está implícito um sentido de propósito. Mostra as tuas obras, Senhor. Mostra o que o Senhor está fazendo no nosso sofrimento. Um exemplo que eu gosto de usar é o do perdão. Todo mundo acha perdão uma boa ideia, mas você só vai aprender a perdoar se você sofrer. Se alguém muito próximo lhe causar um dano, não é verdade? Você quer mesmo que Deus mostre a obra dele? Pois prepare-se que Deus vai, então, mandar alguém para ferir você, para que você aprenda a perdoar. Ou o contrário, ou você vai ferir alguém que você ama muito, de tal modo que você vai ter que quebrar o seu orgulho. A gente cantou isso aqui, né? Quebra o coração e tal. Essas coisas são muito boas de cantar. Deus responde essas orações. Cuidado com o que a gente canta, porque Ele vai e vai quebrar seu orgulho para você aprender a pedir perdão. Aos teus servos apareçam as tuas obras. Opa, pode falar. Isaías morreu de medo, né? Isaías estava lá, de repente vem... Interessante que fala que a gente lê no português que a glória encheu, o literal ali é que as borlas da veste, é como se Deus fosse tão gigantesco, que como se fosse a barra da calça, estava enchendo o templo. Ou seja, já vieram os cães de guarda dele, que eram os serafins, Saraf é queimar, né? Então imagina um bando de anjo incandescente. Aí vem a barra da calça de Deus. Aí o que Isaías faz? Ixi, já era, né? Sou lábio impuro, moro no meio do povo de lábios impuros, perdi. Aí, não, pera aí vem um anjo, opa, pera aí, ó, tirou, né, tocou com Atenais, tirei a impureza. E Moisés está pedindo isso. Aos teus servos aparecem as tuas obras, aquilo que ele está fazendo por meio de nós, e a seus filhos a tua glória, para que a glória do Senhor, a fim desse sofrimento, seja exaltada. E, finalmente, no versículo 17, ele pede, seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Ou seja, nós não somos agentes inertes nisso daí. Assim como quando Jesus disse ao homem da mão ressequida, estende a tua mão, isso era justamente o que ele não conseguia fazer, mas quando ele recebe a ordem, ele estica toda a mão, e rapaz, não é que minha mão esticou mesmo? Quando ele manda o cego, ó, pode abrir o olho e ver, eu sou cego, mas abri o olho, estou vendo. Ele fala para Lázaro, sai daí de dentro, o morto começa a andar, olha, não é que deu certo mesmo? Assim também, quando ele manda se fazer alguma coisa, de si mesmo, você não tem essa capacidade, mas se ele mandou, ele vai capacitá-lo a fazer. Ele dá o que ele pede o que ele dá. Então, não há contradição nenhuma em pedir para aparecer as obras dele no 16 e pedir para abençoar as obras das nossas mãos no 17. Aqui, então, está implícito o que? Perspectiva de perseverança. Propósito, eternidade e perseverança. Sim, confirma as obras da nossa mão. Então, a jornada é árdua, mas refugiado nele, refúgio inabalável, ela é concluída e, mais do que isso, ela é bendita.
Próximo slide, por favor. Chegamos, então, a algumas conclusões desse salmo que abre o livro 4 do livro dos Salmos. Nas crises atuais, você precisa de antigas verdades, não novas revelações. É tirar a poeira da Bíblia, se prostrar novamente, resgatar as antigas verdades. É disso que nós precisamos. Outra, Deus não teme o que nós tememos, por exemplo, o tempo. Então, nós devemos temer primeiro a Ele e o resto vai se encaixar. Se você não sabe o que fazer no meio da situação que você está, você vai falar, o que é que Deus espera de mim? Faça isso, que o resto é por conta dele. Primeira pergunta do nosso catecismo, fim supremo e principal do homem, glorificar Deus e desfrutá-lo para sempre. Pergunta número 2 do catecismo, como é que nós sabemos como glorificá-lo? Segundo ele revelou nas Escrituras, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E o que é que as Escrituras, pergunta número 3, e o que é que as Escrituras principalmente nos ensinam? Quem Deus é e o que Ele espera de nós. Jesus ensina isso no Sermão do Monte. Busque primeiro o reino de Deus e a justiça, o resto segue. O resto segue. Não é atribuição sua ser palmatória do mundo, não é atribuição sua deter as rédeas da história do desenrolar da humanidade. Você faz o que é para você como servo fazer, que o resto é papel dele. É por isso que nosso Senhor diz que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Porque se nós tomamos isso para nós, não, eu que vou fazer tal e tal coisa, você não vai conseguir levar esse fardo muito tempo. Terceiro, nós não fomos feitos para morrer, por isso que a morte nos assusta. A morte é o salário do pecado, e não apenas o pecado como ação individual, nós já estudamos isso aqui na quinta-feira, mas como condição de pecador por sermos seres humanos descendentes de Adão e Eva. No fim das contas, o medo que nós temos da morte é o medo que nós temos do juízo. Se nós estamos em Cristo e não tememos mais o juízo, a morte ela é um preço aceitável a se pagar em determinadas circunstâncias. É assim que nascem os mártires. É assim que se rega a semente da igreja. E, finalmente, refugiar-se em Deus concede-nos perspectiva atemporal, ou seja, a gente não pensa só no aqui e no agora. Em propósito, sofrimento não é em vão. E perseverança, nós continuamos indo, mesmo quando as coisas não estão fáceis. Que baita de salmo, não é verdade? Salmo 90. Eu amo esse salmo. Eu amo esse salmo. Magnífico. Magnífico. O mais antigo salmo da Bíblia. Salmo de Moisés. Oração de Moisés. Homem de Deus. E pode passar o slide. E é isso. Vou pedir então que o reverendo Célio tome a palavra para nós concluirmos. Vamos ficar em pé então, meus queridos irmãos, para fazer uma oração. Gideon, faz uma oração por nós, por favor. Senhor, nosso poderoso Deus, nosso Criador, nosso Pai, te damos graça por todos os bens que nós temos recebido das tuas poderosas mãos. Te agradecemos maiormente, Deus, pela vida eterna, pela obra de salvação maravilhosa, enviando teu Filho, nos dando essa vida, Senhor. Somos gratos a Ti por esse culto maravilhoso, por esta quinta-feira, Senhor, que viemos aqui para aprender de Ti, para aprender da Tua palavra, para Te louvar, para Te honrar. Guarde em nossos corações, Deus, esses ensinamentos, esses salmos. Guarda para que nós possamos colocar em prática, para que nós possamos sempre estar preparados, Deus, para em tudo colocar Tu como nosso guia na nossa vida. Guarda-nós de volta aos nossos lares, os que vão ficar para o ensaio também abençoa. Esteja conosco em tudo, Senhor. Ajuda-nos a cada vez mais Te honrar, Te louvar, Te amar, Senhor, e dar o melhor de nós para Ti, pois Tu mereces o melhor, Senhor. Essa oração nós Te fazemos, em nome de Cristo Jesus. Amém.